Seria possível um cérebro de macaco ter inteligência humana? Este é o terceiro vídeo sobre a mais importante descoberta de fósseis de hominídeos do século XXI, ocorrida em 2013 na África do Sul, o Homo naledi, meio homem, meio macaco. Você vai saber o que foi descoberto em 10 anos de investigação. Vou começar pelo mais importante, a datação dos ossos, concluída em 2017, 4 anos depois da descoberta. Os ossos encontrados do Homo naledi têm 300 mil anos ao invés de 3 milhões, que era a suposição inicial do paleontólogo Liberger, o condutor das investigações dos fósseis. Essa idade é confiável? Sim. 3 laboratórios apresentaram laudos concordantes, com o detalhe que cada laudo foi produzido sem o conhecimento dos demais. Os exames foram os habituais, baseados em concentração de elementos radioativos em 3 dentes e material circundante. A conclusão é de que os fósseis tinham idade entre 236 e 335 mil anos, números sobre os quais não pairam controvérsias. O que isso significa? Dentre os fósseis de hominídeos encontrados até agora, o naledi é o único contemporâneo do Homo sapiens com cérebro pequeno. E mais, pode ser que seja o único de cérebro pequeno com evidência de possuir inteligência similar à humana. Liberger acha que pode ser o Homo mais primitivo que já descobrimos. Pode ter tido suas origens lá atrás, muito antes de 2 milhões de anos. Não tiveram sucesso as tentativas de datar os vestígios de fogo e as marcas geométricas intencionais encontradas nas rochas. Isso mantém aberta a hipótese de que possam ter sido obra de Homo sapiens, que são autores de desenhos semelhantes em outros locais. No entanto, depois de 10 anos de busca, não há vestígio da presença de sapiens na caverna dos naledis. E o DNA? O que diz o DNA? Sem o DNA para contar a história, às vezes fica difícil desvendar o osso. São os ossos do ofício. Se já é complicado datar o osso, extrair o DNA é bem mais difícil, requer condições especiais. A preservação do DNA antigo depende de muitas variáveis, como temperatura, se pegou radiação UV, o tipo de osso, de dente, presença de água, salinidade, micróbios e nível de oxigênio presente onde estava o fóssil. O DNA degrada com muita facilidade. O sueco Svante Paabo é o responsável por tornar realidade a extração de DNA antigo de ossos de fósseis, coisa que parecia impossível. Ele mesmo não acreditava. Ele ganhou o Nobel de 2022 por conta disso. Aqui neste canal tem vídeo e texto sobre seu trabalho, sobre suas façanhas. A mais importante foi o fim da crença na raça pura dos sapiens. Eles cruzaram com outras espécies. A árvore da evolução não era composta por ramos independentes conforme se acreditava. O exame de DNA antigo demonstrou que havia o quê? Fornicação generalizada entre hominídeos, entre sapiens, neandertais e denisovanos. Em 2017, Berger disse que falharam as tentativas em 3 laboratórios de busca de DNA antigo. Uma pena. A África é quente e úmida. Esses fatores degradam o DNA rapidamente. E os funerais? O que as análises mostram sobre a hipótese do Homo naledi realizar funerais? A caverna Rising Star não é apenas uma grande caverna. É uma rede complexa de túneis, passagens apertadas e câmaras interconectadas. A exploração mostrou que o Homo naledi estava muito familiarizado com o labirinto. Usava grande parte das câmaras. Em 2018, a equipe encontrou novas evidências que apoiam a ideia de que o Homo naledi enterrava seus mortos de forma intencional. Os cientistas encontraram covas ovais e corpos colocados em posições fetais. Havia muitos fósseis de Homo naledi em todas as cavernas, incluindo os restos de bebê e adultos idosos. Tudo isso ajuda a entendê-los como uma população, diz o Dr. John Hawkes, especialista da Universidade de Wisconsin-Madison. Hawkes acrescenta que existem mais espécimes de Homo naledi do que qualquer outra espécie extinta, exceto os neandertais. A câmara de naledi, onde surgiu a hipótese de funerais, é a mais distante da entrada da caverna. Fica a 90 metros da entrada e a 30 metros de profundidade. Parece ter sido utilizada apenas para enterrar os mortos. A posição dos ossos foi considerada consistente com o enterro de corpo inteiro. Outras hipóteses foram descartadas. Há evidência de ferramentas? Sim. Algumas foram encontradas com os corpos. Uma pedra em forma de ferramenta foi encontrada na mão de uma jovem adolescente naledi
enterrada na Antecâmara Hill. As setas apontam para serrações e linhas que são possíveis evidências de modificação ou uso de desgaste na borda da rocha. E quanto ao uso do fogo, há evidências espalhadas por todas as cavernas, incluindo fuligem, carvão vegetal e ossos queimados, demonstrando que o Naledi dominava o fogo. Chris Stringer, líder de pesquisa de origens humanas do Museu de História Natural de Londres, era um dos muitos céticos dos Naledi agirem como humanos por conta de ter cérebro pequeno do tamanho de um macaco. Ele mudou de ideia. Ele disse: há considerável evidência apresentada por Lieberger e colegas para possíveis enterros e gravuras de parede não podem ser facilmente descartadas. O que foi concluído sobre os esqueletos? Quais as semelhanças e diferenças dos Naleds com os sapiens? No início da descoberta, o Lieberger organizou uma reunião de trabalho de 6 dias. Convidou mais de 30 jovens pesquisadores de 15 países para um festival de fósseis de 6 semanas em Joanesburgo. Chamou também 20 cientistas renomados que já o haviam ajudado com sua descoberta anterior, do Australopithecus sediba. Foi criticado por isso. Os especialistas, aqueles que não foram convidados por Berger, criticaram o uso de jovens pesquisadores para produzir rapidamente uma publicação científica para publicação. Isso foi irresponsável, alertaram alguns colegas mais antigos. Para os jovens, porém, foi uma experiência fantástica. Um deles, recém-nomeado professor da Universidade do Arkansas, disse o seguinte: é tudo o que você sonha, um monte de fósseis que pertencem a uma criatura que ninguém jamais viu. E você terá a chance de descobrir o que é. Os pesquisadores se dividiram em equipes de especialistas em crânio, mãos, pés, ossos longos, dentes e outras partes. É muita especialização. O que descobriram aumentou as dúvidas. Os crânios parecem humanos, só que pequenos demais, com 560 centímetros cúbicos, enquanto o sapiens tem volume superior a 1.200 cc. O Homo erectus tinha 900 cc. Nenhum dos cientistas jamais havia visto dentes como o do Naledi, molares com 5 cúspides, como as nossas, mas com raízes primitivas. A mão parecida com a nossa, mas os dedos longos e curvos, de criatura que subia em árvores. Os ombros eram de macaco. A pelve superior era de Australopithecus e a inferior de um humano moderno. As pernas de Australopithecus na parte superior, mas muito semelhantes às de humanos na parte inferior, com pés praticamente iguais aos nossos. O que concluir disso? Lieberger acredita que a árvore que surge de uma única raiz e se ramifica não é o símbolo correto da evolução humana. Ele prefere pintar o quadro de um rio selvagem que se divide em muitos braços, alguns dos quais se unem novamente. Nós humanos de hoje não carregaríamos apenas genes de nossos primeiros antepassados da África Oriental, mas também alguns da África do Sul e sabe-se lá de onde mais. Se Berger estiver certo, eu acho que está, esse negócio de classificação de fósseis em homo isso, homo aquilo, precisa ser revista. Ela foi sendo feita à medida em que iam ocorrendo as descobertas. Com o aumento do conhecimento, parece que está tudo errado. Cercado de viagens na maionese. E não é só eu que penso assim. O antropólogo Jeffrey Schwartz, da Universidade de Pittsburgh, é mais radical. Ele defende que a taxonomia atual seja jogada no lixo e que se refaça a linhagem humana do zero. Bernard Wood, da Universidade George Washington, tem uma hipótese que complica mais ainda as coisas. O Naledi seria um hominídeo moderno que involuiu. Seria o rio de Berger fazendo uma curva de 360 graus, dando marcha ré. Bernard Wood acredita que o Homo naledi ramificou de outros seres humanos relativamente recentes e que as características primitivas que ele tem podem ser enganosas. E podem ser resultado de adaptações em condições de isolamento. O que concluir disso tudo? Agora vou revelar a minha teoria. O Homo naledi era muito mais inteligente que o Homo sapiens até o dia que inventou um aparelho que deixou ele tão burro que acabou extinto. Lula!